Eu acho que a Debbie, eu amo ela. Eu me apaixonei por ela aqui na conferência e eu acabei de conhecê-la. E nós falamos sobre como isso é difícil compartilhar, dizer a nossa história aqui. Imaginem nas vidas de vocês, imaginem que um dos dias mais difíceis para vocês emocionalmente, que, sei lá, alguma experiência na vida de vocês tiveram de lidar com isso, a mais difícil. Vocês estão pensando nisso agora, nesse momento na vida de vocês? Pensem sobre ter de subir aqui e compartilhar isso toda vez que vocês forem falar. Porque é isso que a gente faz. A gente levanta e a gente fala sobre uma das experiências mais difíceis emocionalmente que a gente passar e para processar e para entender as nossas próprias experiências. Em 1988, eu era uma jovem, tinha 22 anos de idade e estava morando em Vancouver, British Columbia, no Canadá. E eu fui com alguns amigos em um carro. Nós dirigimos bem para o norte, para minha cidade natal. E quando eu voltei dessa viagem, eu tenho de encurtar essa história. Então, por favor, perdoe-me se eu não der muitos detalhes, mas eu quero compartilhar mais coisas extraordinárias com vocês mais tarde, ok? Bem, nesse carro estavam 3 outros adultos e uma criança. E eu estava no banco de trás, eles estavam dirigindo, eu dormi, e durante esse tempo eu tive um sonho incrível. E no sonho, um homem, bem, um ser físico que parecia um homem, uma mulher, eles vinham para mim e disseram: nós estamos vindo para você logo, não tenha medo, nós vamos ver você em breve. E eu pensei, o que é isso? Acordei, estava tremendo e estava tão assim, sem palavras. Finalmente mudamos de motorista e aí eu fui para o passageiro, para o assento de passageiro, e uma amiga minha ficou no lugar do motorista e os outros 2 foram para trás. Dentro de minutos, quando eles dormiram, a gente percebeu essas grandes luzes que estavam surgindo atrás do carro. E a gente pensou que era algum tipo de caminhão gigante, porque as luzes estavam um pouco mais altas do que o normal. E estavam se movendo muito rapidamente. E durante esse tempo, o que aconteceu foi que eles seguiam. Sempre que a gente via uma cidade, a gente passava por uma cidadezinha pequena, ou se um carro viesse em relação a gente, eles desapareciam. Isso aconteceu durante muitas horas. Finalmente, nós estávamos ficando com muito medo, ou seja, a gente estava apavorado com o que estava acontecendo, porque a gente pensou que estivesse sendo seguido. Agora, por qual motivo e por quem, a gente não sabia. Então, isso é tão difícil. Eu não sei por que é tão difícil hoje. Eu falei já essa história, mas hoje, por algum motivo, está um pouco mais difícil. Bem, o que aconteceu foi que a gente estava no carro e a gente passou por uma cidadezinha com uma estrada bem reta. E nós passamos por sinais vermelhos. E eu falei, vai, atravessa o sinal, não importa, ninguém está aí. Vai, atravessa o sinal. Então, quando a gente chegou ao lugar seguinte, no final, a gente dirigiu um pequeno morro e do outro lado do morro a gente estava na floresta novamente. A gente ainda mora no Canadá, então tem muita floresta no Canadá. E o segundo em que isso aconteceu, eu disse, não tem como esse carro seguir a gente agora, porque eu podia ver atrás de mim pelo menos uma milha de distância. Puf! As luzes apareceram novamente. Imediatamente. O meu amigo e eu, a minha amiga e eu, nós enlouquecemos. A gente pensou, o que é isso que está acontecendo? Como que isso está acontecendo? A gente estava tentando entender. Ela começou a tentar dirigir mais rápido e finalmente eu olhei para ela e falei, ai, para o carro. Ela disse, não. Eu disse, para o carro. E, não.
Eu disse, para o carro, desse carro agora. Não é vocês que eles querem, sou eu. Então, ela balançou a cabeça um pouco assim e parou o carro. E aí todo mundo parecia que estava congelado. Eu tô sentada no carro, acordada. As duas bolas de luz estão na parte de trás. Do carro. Eu viro e parecia que a luz estava surgindo de vários lugares, de tudo, debaixo do carro, dentro do carro, nas rachaduras do carro. Parecia que estava saindo luz de tudo quanto é lugar. Daí eu virei para frente e na estrada, na frente de mim, tem uma nave, um UFO. Parece que está sob uma névoa. E nessa névoa eu vejo esses pequenos seres caminhando até mim. Eles têm essa altura aqui que eu mostrei. E eles têm olhos negros redondos, semelhante ao que a Debbie Jordan falou, mas não é exatamente igual. Parecem crianças, na verdade. Disseram, não tenha medo, nós não vamos machucá-la. Saia do carro, não tenha medo. Então, eu fiquei olhando como a minha própria mão estava abrindo a porta. Eu pensando, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Aí saí do carro. Fiquei em pé lá e eles andaram assim, vieram para a porta, me pegaram pela mão. Eu encostei neles. E aí eles me guiaram na estrada. As mãos deles eram lisas e frias, como se fosse uma lata de refrigerante na geladeira. E à medida que eles me guiavam pela estrada, eu via luz na minha frente. E quando a gente chegava, eu via só do outro lado da floresta, havia um UFO gigante. Isso é o que eu vi quando eu estava andando nesse morro. Eu vi na nave, na entrada, extraterrestres altos, loiros, de olhos claros. E esse é um sketch, um desenho muito parecido com o que eles eram. Há uma pequena diferença, mas os olhos deles eram um pouquinho mais para cima. Então eles estavam um pouquinho mais oblíquos e a boca era um pouquinho menor. O nariz também era um pouquinho menor. Mas isso que está aqui, vocês veem isso aqui? Isso estava brilhando. E era um triângulo. E eles também tinham isso no que eles estavam vestindo também. Então eu vi esses dois seres de olhos azuis e loiros, e eu subi o morro e na minha cabeça eu estava dizendo, o que você está fazendo aqui? Por que vocês não podem me deixar sozinha? E aí a minha mente estava brigando com ela mesma. Hã? Quem que são eles? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Ai, eu não acredito que eles estão aqui novamente. Oi? Por que isso está acontecendo? O que está acontecendo? E aí eu entrei na nave. Bem, eu percebi depois que eu fiquei fora durante 3 horas. 3 horas que eu passei com eles. E enquanto eu estava com eles, muitas coisas aconteceram. Muitas, muitas, muitas. E essas 3 horas, eu ouço as pessoas dizer, eu quero vê-los. Eu quero vê-los. Eu quero sentar com eles. Se você sentar com eles, você nunca será o mesmo. E eu digo isso porque eu não sou a mesma. Eu continuei como uma jovem de 22 anos, que era ingênua, e eu tive uma vida normal, e eu podia pensar sobre ter isso com o meu marido, e de repente com os meus filhos, ir para a escola, e todas essas coisas, mas isso mudou. Isso mudou. E o que me deu, o presente que me foi dado aquele dia, eu poderia sentar com vocês durante uma vida inteira e não conseguir contar tudo que eles compartilharam comigo. Eu poderia sentar com vocês durante a vida inteira e compartilhar com vocês todos os presentes que eles me deram. Porque quando eu estava crescendo, eu tive muitas habilidades paranormais, evidentes, e isso começou quando eu era muito pequenininha. E à medida que eu estava ficando
mais velha, às vezes, de repente com 12 ou 13 anos de idade, eu tive mais e mais desses dons. E eu estava tendo premonições e sonhos e visões. Tantas coisas. Eu podia encostar na energia, tocar na energia, várias outras coisas. Isso continuava crescendo dentro de mim durante a minha vida inteira. Então, quando isso aconteceu, não foi algo que já era parte da minha vida, essa coisa, essa estranheza. E todo mundo sabia o que estava acontecendo comigo. Todo mundo. Todo mundo que tinha esses poderes, esses dons. Quando isso aconteceu, tudo mudou. E eu espero que a minha hora seja o suficiente para realmente poder compartilhar com todos vocês o que aconteceu desde então. Porque o que eles fizeram comigo foi, eles me colocaram numa cadeira, e nessa cadeira era tipo feita de luz. E nessa cadeira de luz, como eu chamo, eu não tinha nada na minha cabeça, já me perguntaram isso várias vezes, mas o que eu tinha era um dos seres, um de cada lado meu, e eles eram muito altos e como que davam medo por causa da energia deles, devido à força que tinham. E na minha frente tinha uma tela gigante que parecia como se fosse uma tela holográfica. E nessa tela eles me mostravam imagens. Bem, isso não era tipo assistir televisão. Era como se fosse cada imagem que eles me mostravam, era como se eu vivesse isso. E eu vivi tantas vidas naquele momento. São 25 anos depois e eu ainda estou processando as informações que eles me deram. E só agora que eu estou começando a descobrir a língua, a linguagem, as palavras, as expressões, para conseguir compartilhar com vocês mais profundamente essa experiência. Nada mudou. O meu conhecimento não mudou. Mas a minha capacidade de compartilhar com vocês, ela tem mudado. Isso é uma coisa muito boa. Mas eu gostaria de compartilhar também que a capacidade de vocês de entender o que eu estou compartilhar também mudou durante esse tempo. Então, como uma comunidade coletiva, não só aqui nessa sala, mas ao redor do mundo, nós mudamos nossa consciência, o nosso despertar para o entendimento de que há muito mais na vida do que a gente acredita ou pensa que vê. Bem, então enquanto eu estou nesse UFO, eles também me levaram para um tour na nave. Então, em 1991, eu fiz uns desenhos, uns esboços aqui, e isso é o que a nave era mais ou menos, de repente, 40 ou 50 pés. Eu não sei realmente a distância, eu sou péssima com isso. Mas tinha 1,5 de altura mais alto, de altura, e parecia que tudo era proporcional. Não sei nem por que eu escrevi isso, mas enfim, isso foi o que eu escrevi. Então, esse foi o que eu andei. Foi aqui que eu andei. E vocês podem ver aqui que havia tipo luz, e aí foi onde a gente chegou, e eu andei pela nave, e dentro daqui eu via esse ser olhando para mim, e havia um outro conjunto de luzes aqui, e aí aqui era prateado. Então esse é um desenho de mim quando eu estava na nave. Por favor, perdoem o meu Google Translator, eu estava tão cansada quando eu fiz isso, gente. Bem, aqui temos a parte interior, é o que eu chamo de sala de controle. A sala de controle é onde a parte da nave está, o sistema de propulsão, a energia para poder manifestar o que é necessário, para poder fazer com que a nave se mova. E isso, na verdade, a gente está olhando meio que de cima. Essa é uma visão aérea disso. Aqui a gente tem o centro da sala, olhando de cima, e aqui onde diz, no centro havia uma luz, uma bola de luz, e havia como que energia saindo para fora dessa luz, assim, saindo da luz. E aqui era onde a gente sentava, havia cadeiras que os seres também sentavam. Para que eles andassem com essa nave, levava 3 seres. Um não pode fazer isso, 2 não podem fazer isso, 3
tem de comandar a nave para que ela se mova? Porque eles usam a telepatia também para se conectar com isso, porque era quase como se fosse um material orgânico. O material orgânico do que é isso são partículas que estão rotando e se movendo tão rapidamente em si mesmas que criam arcos de energia que passam por cima do UFO, e quando tem esses arcos, eles voltam em um círculo e criam um efeito magnético que os permite viajar. Aqui há uma outra perspectiva no centro, é onde temos essa nave. Eu gostaria de falar uma coisa aqui. Vocês são as primeiras pessoas para as quais eu compartilho isso. Essa é a primeira vez que eu realmente compartilhei esses desenhos. Eu só deixei um deles ser visto no passado. Então, esse aqui é o centro, e há instruções e diagramas. Eu sempre fiquei escrevendo que nem louca aqui. Mas aqui temos a parte de fora, onde há painéis de controle e lugares para sentar também. E aí temos janelas que vocês podem ver do lado de fora. E para poder sair dessa sala, há um painel aqui, que eles tinham que colocar algum tipo de código. Aqui temos outro, aqui temos um close-up de um dos painéis, de como eles colocavam informações, quase um tipo de um computador. Há gráficos diferentes e coisas para a nave. Aqui parece um radar. E o que eu aprendi de quando eles estavam mostrando isso é que eles monitoram a Terra. A Terra, o ar, a água, as plantas, os animais e a vida humana. Bem, as perguntas são: quem são eles? E eu não... Durante muito tempo, eu não chamei de alienígenas, aliens. Eu chamo-lhes de aliens do meu livro para que as pessoas pelo menos entendam o que eu estou falando. Eu não ligo, não gosto de muitos dos nomes que eles recebem. Não vou dizer que são de uma estrela ou de outro, de um grupo ou de outro, porque eles são seres com os quais eu tive contato. Eles são o que eu chamo dos grandes ancestrais. E por que eu chamo assim? Porque é como eu vou ligar tudo aqui e falar para vocês. Os nossos ancestrais, em qualquer língua, são os ancestrais que vieram, que nos antecederam. E isso é o que eles são. Eles já estavam aqui antes da humanidade colocar o pé no planeta. Isso não significa que eles nos controlem. Isso não significa que eles tenham direito de fazer qualquer coisa que eles quiserem conosco, mas eles estiveram aqui muito antes da vida humana. Por que eles estão interagindo com seres humanos? Bem, essa é a história, né? Essa é a questão, não é? Por que eles estão aqui? E quem são eles? Há muitos tipos diferentes de seres que estão aqui. Muitas maneiras diferentes de interagir com eles. Há muitas coisas diferentes que você pode ver. E mundos diferentes e modos diferentes de interagir com esses seres. Esses extraterrestres vêm em formas físicas, eles vêm em sonhos, eles vêm nas nossas meditações, eles vêm no mundo astral, eles vêm em muitas maneiras diferentes. Eu ouvi muitos cristãos falando sobre o Jesus que vinha para eles. E aí, quando eu ouvi a descrição, a única diferença de mim, e eu não vou argumentar que Jesus era um extraterrestre, eu não vou argumentar isso, não vou fazer isso com vocês. Mas o que eu vou dizer aqui é que a descrição de Jesus e a descrição de anjos é a mesma que a minha descrição desses seres. Para mim, essa é a minha perspectiva, essa é a minha experiência. Por que eles estão interagindo com seres humanos? Porque eles ajudaram a criar a vida nesse planeta. Isso também tem ligações com os programas genéticos sobre os quais as pessoas falaram. E eles dizem: ai meu Deus, eles estão falando, como a Debbie falou, estão levando nossos filhos, possivelmente. E eu sei que de mim, eu também tive óvulos que foram retirados de mim. E eu não tenho problema com isso. Por quê? Porque eu fui abençoada o suficiente para entender deles o que é isso e sobre o que nós estamos falando. E eu vou, na verdade, pegar minha caneta aqui, porque eu não quero que vocês saiam daqui confusos. E eu vou
fazer uma anotação aqui para que eu conclua esse pensamento depois. Ok. Bem, os extraterrestres são nossos amigos? Bem, alguns deles não são. E vamos ser muito claros, alguns realmente não são nossos amigos. Alguns não são amigáveis, nem um pouco. E eu estou muito satisfeita em dizer que não acredito que eu tenha tido nenhuma experiência com extraterrestres realmente ruins. Eu tive outras experiências, mas nenhuma que eu dissesse que... bem, não, na verdade isso não é verdade. Eu tive uma. Mas nem foi com extraterrestres, foi com a vida humana. Porque eu fui levada a um lugar nos Estados Unidos que se chama de Dulles. E Dulles é uma base militar embaixo do solo, na Four Corners Area, no estado do New Mexico. E eu fui levada lá no mundo astral por um desses seres. Não foi no mundo físico. E o que eu vi lá foi horror. Pelo que os nossos seres humanos, nossas pessoas estão fazendo. Isso tem a ver com alteração genética. E houve outros seres que estavam presentes lá. E os meus altos e louros disseram, nunca venha aqui. Fique longe daqui, nunca se aproxime desse lugar, é muito perigoso. Mas eles queriam mostrar isso para mim para que eu entendesse o que estava acontecendo no planeta, atrás dos nossos olhos vendados, para entender a profundidade, o ponto que essa experiência e essas interações estão afetando o nosso planeta. Como os contatos alienígenas estão mudando o mundo. E para qual motivo? Bem, o propósito desse motivo tem várias razões, mas a principal é que eles pedem que eu compartilhe e que é... bem, só para dar um histórico disso aqui, muito rapidamente. O histórico que foi compartilhado comigo é o seguinte. No início, havia um planeta chamado Terra. De repente, outro nome, mas tá, vamos chamar de Terra. Só para essa conversa aqui. Bem, havia um lugar que se chamava Terra e não tinha vida. Então, eles vieram, esses seres, os que eu tive contato aí, e eles vieram fazer com que o planeta tivesse vida. E eles colocaram várias sementes de vida no planeta e disseram, ok, evoluam. Vamos lá, livre-arbítrio, evoluam. E nada realmente aconteceu, nada realmente evoluiu depois de milhões e milhões de anos. Então, não havia uma vida real aqui. Então, eles tentaram e falaram, tá, o que a gente precisa fazer agora? Eles disseram, ok, agora nós vamos tentar ajudar a evolução um pouquinho. Então, eles vieram, algumas pessoas não entendiam, pensavam que isso era terraformação, e começaram a ver a vida e colocaram plantas básicas, animais, esse tipo de coisa aqui. E aí esperavam novamente para que a evolução acontecesse e nada realmente aconteceu. Então, as coisas foram limpas na Terra. E eu acho que, no meu ponto de vista, na minha perspectiva, o que eu juntaria as peças aqui, de repente, essa foi a época dos dinossauros. E aí eles eliminaram tudo. O terceiro mundo que eles falaram era um mundo onde o que eles fizeram foi... Eles decidiram que, tá, qual é o propósito do que estavam tentando fazer? Era criar um veículo para a fonte de Deus, a fonte divina. E novamente eu vou falar sobre a Debbie aqui, porque na evolução do início de toda a vida, incluindo eles, incluindo tudo que existe, o que eles compartilharam comigo foi o seguinte: nós viemos de algo que eu chamo o grande sol central. E daí, e de dentro dele, essas fagulhas de vida, esses pedacinhos de vida iam para todo o país. E eles levaram essas sementinhas de vida para todos os lugares. E muitas dessas partes de vida tinham consciência. E essa consciência é o que e cada um de nós somos. Então, hoje, vocês são uma consciência como o que nós conhecemos como seres humanos. Amanhã, se vocês morrerem, vocês vão se tornar uma consciência de outra forma. Seja em outro mundo, em outra dimensão do mundo, ou em outro tipo de vida como um extraterrestre. E os extraterrestres estão em muitos formatos. Eles são físicos, eles são astrais, e também há alguns deles que vivem embaixo da Terra aqui, e há outros em outros planetas, e outros que permanecem
em navios gigantescos que estão em todo o mundo e no sistema solar. Bem, então, passando por isso, o que a gente se pergunta é: os grandes antepassados, os grandes, como os altos, loiros, têm nos guiado e nos monitorado durante milhares de anos. Então, por que eles estão monitorando a gente? Por que eles estão interessados? Bem, porque no terceiro mundo, o homem, ser humano, não os homens, né? Não o homem, ok? Todas as mulheres perceberam, tá? Ser humano, a vida humana foi criada, e quando a vida humana foi criada novamente, houve essas sementes em todo mundo. Vocês têm de entender que o corpo de vocês é uma limitação e um presente ao mesmo tempo, neste momento. E sempre será. Ok. Quando eles nos deram essa forma de corpo humano, essas fagulhas de vida e a consciência então conseguiram encarnar na Terra, e o propósito disso era porque em muitos dos outros mundos que existem há uma comunicação telepática, seja na forma física ou na forma astral ou em outros mundos. E fazendo isso e tendo essa comunicação telepática, você entra em tudo, você acessa tudo ao mesmo tempo. E à medida que você acessa tudo ao mesmo tempo, se você quisesse pegar alguém pela mão, por exemplo, e tocar a mão dessa pessoa e olhar as linhas da mão, ou pegar uma flor e olhar a água à medida que as gotas caem na outra gata, isso é muito difícil fazer isso. Então, a consciência e o corpo físico, a nossa falta de consciência, ao mesmo tempo, nos dão o presente de ser capazes de realmente experimentar a vida. E isso não tem a ver com ter lições. Vocês não estão aqui para aprender uma lição. Vocês não estão aqui sobre karma. Vocês não estão aqui em relação a vidas passadas. Vocês estão aqui para o momento, sobre o que é e o que vocês têm agora. Esse é o ponto da coisa. E eu gostaria de dizer aqui, neste momento, que tudo que eu estou compartilhando com vocês é o que eles me contaram. Isso não é minha opinião. Se for minha opinião, eu vou falar para vocês que é minha opinião. Mas o que eu estou dizendo a vocês é o que foi compartilhado comigo. Bem, avançamos e eles nos estão assistindo e nos estão guiando durante todo esse tempo. Então, o terceiro mundo, eu volto sempre a isso. O terceiro mundo, a gente vai para ele e a gente recebe essa forma e a gente recebe várias habilidades para acessar esses outros mundos. Quando nós acessamos esses outros mundos, o que aconteceu nesse mundo foi que um caos gigantesco aconteceu. E começamos a ter testes genéticos e começamos a mudar a vida de tudo. E nós começamos a destruir o mundo. Então, a gente realmente ficou muito burro. Porque naquele ponto, nós decidimos que nós éramos invencíveis e nós pudéssemos fazer tudo o que a gente queria. Então, eles começaram a fazer tecnologias. E essas tecnologias essas tecnologias se tornaram tão perigosas que eles tinham o potencial de eliminar, arrancar toda a existência, os universos, a Terra, tudo, eliminar tudo. Então, esses seres, como eles disseram para mim, eles tiveram de tomar uma decisão. E esse mundo foi destruído. Isso foi Atlântida ou Suméria? Acho que sim. Eles disseram esses nomes para mim? Não que eu me lembre. Mas entendam algo. Eu nunca leio o livro de outras pessoas. Em 25 anos, desde 1988, eu não leio livros de outras pessoas. Eu não ouço as histórias delas com informação demais. Eu definitivamente não ouço as pessoas nas conferências. Geralmente, eu não me aproximo delas porque eu quero que a minha informação seja clara. E o que eles disseram para mim foi que neste outro mundo, isso é o que aconteceu. Então, eu estou fazendo a premissa aqui de que era Atlântida, mas o que é interessante é que isso leva a esse mundo, isso leva aonde nós estamos hoje. Quando isso aconteceu, houve pacotes de pessoas em todo o mundo, grupos, e isso foi o que eles me disseram. Em toda a Terra,
eles estavam vivendo de maneira correta. E eles levaram essas pessoas, é como se eu estivesse olhando para grupos diferentes de pessoas em todo o planeta. E eu sabia que essas pessoas eram os indígenas de hoje, os índios, porque eles disseram, antes de eliminar esse mundo e destruir, porque eles estavam se matando, né? Então foram as próprias pessoas que se mataram. Essas outras pessoas foram retiradas do planeta, algumas foram levadas para dentro, algumas foram levadas em UFOs, outras foram levadas para outros mundos. E elas foram mantidas lá até que o mundo pudesse ser limpo e reformado. E aí essas pessoas foram trazidas de volta para a Terra e colocadas em toda a Terra. E elas seriam os guardiões dessa Terra. Elas estariam aqui para ensinar as pessoas como que elas devem viver. E eles são os que deveriam estar aqui para guiar-nos durante esse processo, porque elas entendiam a divindade absoluta da própria vida e o presente que nós temos aqui, o sagrado do que e de quem nós somos. Então, eles se lembram de que eles são. E esses são os povos indígenas do mundo. Bem, à medida que nós avançamos aqui, há tanta coisa que eu podia compartilhar com vocês, de meditações diferentes, energia e viagem ao tempo, cura, teletransporte, mudança, enfim, isso não tem fim. A informação que eles compartilharam comigo não tem fim. Eu quero voltar para o início da minha palestra. Eu tinha 22 anos de idade. Eu não sabia nada. Nada. Eu não tinha educação, formação e devido às circunstâncias que estavam aquém do meu controle, eu não pude ir para a escola. Eu não tinha nem o secundário, o ensino médio. E eu saí daquele UFO e eu podia falar com vocês sobre viagem ao tempo. E que depois de uma conversa de 2h30, 3 anos atrás aproximadamente, com alguém, eles vieram para mim, loucos, e disseram, olha só, eu não posso acreditar que tudo que você me falou sobre como funciona a viagem ao tempo foi simplesmente levado para um dos... Porque isso acaba de ser divulgado para os melhores cientistas e físicos do mundo. E tudo que você falou sobre como os átomos e viagem ao tempo, não sei nem a linguagem, na verdade, que era verdade. Eu tinha 22 anos de idade. Além de tudo isso, eles me pediram... Imaginem, vou voltar para essa foto aqui só um instante. Imagine que vocês têm 22 anos de idade e vocês estão ouvindo tudo isso e vocês têm 2 seres de cada lado e eles se aproximam aí perto de mim e olhavam para mim com esses olhos gigantes, azuis, assim, azul da cor do mar. E disseram, você vai se lembrar disso. Você tem que compartilhar essa informação com o mundo. Eles têm que entender e lembrar de quem eles são. Eu pensei que eu fosse enlouquecer. Nos próximos 2 anos e meio, 88, 89, 90, 91, nos anos seguintes, 3 anos e meio, eu fiquei louca. Porque foi tão difícil para mim, e novamente eu poderia falar sobre todas as lutas que eu tive, minha família, o que aconteceu com eles, isso foi... tanta coisa. E eu sabia porque eles me falaram que eu tinha essas experiências e eles trouxeram as memórias de quando eu tinha 4 anos de idade e eles vieram me buscar. E aí tudo isso foi confirmado. 36, eu acho que 37 anos depois deste fato de ter 4 anos, 37 anos depois, eu me sento com amigos, eu me sentei com amigos que eu conhecia desde criança e essas pessoas... Eu estou contando para eles sobre esse UFO, sobre essa interação na estrada, em 1988. E ela está ótima, certo? A tradução está tudo certo? Ok. E eu estou falando isso com as pessoas e a mulher disse para mim, meu Deus, há um homem que mora logo ali na rua mesmo, só uns blocos ali da gente. E esse homem disse
que ele jurou por 2 anos que ele tentou contar para todo mundo, que ele viu um UFO em cima de um celeiro durante horas. E ninguém ouviu, ninguém deu ouvidos a ele. Como que eu posso negar isso? Essas pessoas não sabiam nada sobre o que eu tinha passado. Não sabiam nada sobre isso. Mas quando eu tinha 4 anos de idade, eu me lembro, eu e minha irmã estávamos na fazenda ali no campo e um UFO estava em cima daquele prédio. Eu tenho confirmação todos os dias da minha vida que isso é real, que nós estamos tão conectados a esses seres de maneiras que a humanidade e até eu mesma ainda não estamos nem começando a entender. 20 anos atrás, quando eu tive essa experiência, eu tive tantas pessoas que me perguntaram, tantas perguntas sobre isso, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. E eu meio que me lembro de algumas das grandes histórias, tipo como Intruders e como Strieber e outros. E eu me lembro de ouvir e pensava, meu Deus, eu não estou sozinha. E eu encontrei algumas pessoas da minha comunidade que também tiveram algumas experiências e o que aconteceu foi, dessa interação com eles, simplesmente na época eu fiquei apavorada com isso. Porque o que aconteceu foi que eles pegaram a informação e eu podia entrar em detalhes aqui sobre o que eram essas coisas, mas, enfim, para tentar compartilhar o máximo que eu puder com vocês hoje, o meu correio estava sendo aberto, o meu telefone estava sendo monitorado. Eu fico repetindo isso porque, às vezes, eu ainda fico aqui e digo, meu Deus, o que eu estou fazendo? Essa história, para mim, é tão longa, é tão vasta, é tão conectada. Eu não conseguiria encontrar ninguém com quem eu pudesse realmente dizer que entende, além de um grupo de pessoas que eu encontrei, e são o Hopi, os indígenas Hopi do Arizona. Nessa experiência de tudo isso que aconteceu, com 22 anos, eu estava trabalhando num um lugar que vende sorvete e iogurte. Um homem chegou ali e veio direto para mim. E ele olhou para mim diretamente. Ele veio dentro da loja, olhou para mim, não disse nenhuma palavra, olhou diretamente nos meus olhos e disse: "Você trabalha para a CIA ou para o FBI?" Eu tenho 22 anos de idade. Eu estou apavorada. A minha vida inteira mudou. Eu posso ver coisas e fazer coisas com as minhas capacidades, as minhas habilidades. Eu tinha que ter muito cuidado sobre o que eu estava fazendo e como eu estava fazendo isso e quem que eu estava dizendo, para quem eu estava contando e o que aconteceu. Quanto tempo eu tenho aqui? 10 minutos? 20. Ok, tá, beleza. 15. Bem, enfim. O que aconteceu foi que esses seres vieram e disseram, esse homem veio e disse, eu quero... Ele disse, você já pensou em trabalhar com os russos? Eu disse, não. E ele tentou me recrutar em um programa de psíquicos, de mediúnicos para a Rússia. E eu disse não. O que fez com que isso fosse incrível é que, desde criança, o meu pai, com frequência, me falava, se os russos vierem recrutar você para o programa de psíquicos, diga não. Então eu sabia que meu pai sabia. Naquele momento eu estava, meu Deus, é isso, ele sabe. E certamente ele sabe, e ele sabia. Ele faleceu, meu pai, ano passado, mas ele conhecia esses seres. E ele também teve interação com eles. Bem, para avançar aqui, porque eu tenho 15 minutos, eu também quero tentar dar algumas respostas ou algumas perguntas.
As culturas antigas sempre interagiram com os outros mundos e raças além da nossa aqui na Terra. Isso data do início dos tempos, isso data do fato de que no terceiro mundo essas pessoas foram removidas. Isso não é informação que eu recebi desses grupos que eu estou para mostrar com vocês. Eu não vou falar para vocês o que eles sabem. Eu vou dizer para vocês o que eu sei. Eu vou compartilhar com vocês a minha experiência um pouquinho. Isso é o milho sagrado dos Hopi, no Arizona, e essas pessoas no Hopi são muito especiais no planeta, nas minhas palavras. Especial, diferente, enfim, há muitos grupos especiais no planeta e pessoas, eu acho que todos nós somos especiais. Mas os Hopi mantiveram uma vida durante milhares de anos, é um modo de vida tão diferente que as pessoas de fora não começam nem a entender. Não pensam nem achar que estão entendendo. Se vocês vão para um Hopi durante 20 anos, 10, 20 anos, e morar lá e vocês vão olhar para mim, eu vou dizer, você ainda não sabe nada sobre essa gente. Porque eu vi. Porque eles têm um modo de vida muito complexo. E esse meio de vida é um meio de viver a vida. Eles têm algo para tudo, para todos, para cada processo que eles têm. Tem um meio de trabalhar. Se você tiver um problema, se eu tenho um problema com meu marido, o meio de vida diz como eu tenho que lidar com isso, com quem que eu converso, por que eu converso com essa pessoa, quem me ajuda a resolver, o que eu preciso, fala tudo. Esse meio de vida Hopi é extremamente complexo. E eles também acreditam que eles são o centro do universo. Eles são pessoas muito extraordinárias. Eu fui abençoada porque os seres da estrela falaram comigo sobre eles. Eles falaram comigo sobre o Hopi. E eles disseram que eu tinha de encontrá-los um dia. E eu pensei que eu fosse encontrá-los nas florestas, e eu os encontrei no Arizona. Isso é outra história completamente longa também. Aqui temos umas moradias de pedra antigas, dos seus antecessores, das pessoas dos Pueblo. E o que aconteceu foi que esses seres, os grandes antepassados, eles começaram a me pedir com que falasse com as tribos diferentes e com os povos diferentes, e eu comecei a fazer isso. E aí eu fui para a Colômbia e eu passei um tempo com os Mamos algumas vezes. Eu não sou uma especialista nesses povos, mas eu estou sendo guiada a fazer isso e é muito profundo. Eu vou tentar compartilhar um pouco disso em 10 minutos e vou clicar aqui bem rapidinho. Isso é algo que aconteceu, essa foto com o Hopi. Esses são Mamos da Colômbia. Essa é Mâmia e esse é o Dalai Lama. E isso foi algo que eu, no meu trabalho, ajudei a facilitar que acontecesse. Eu não recebi um convite, isso não fui só eu, várias pessoas ajudaram a montar isso, mas a história desse momento é um momento profundo para a história desse planeta. Eu espero que um dia eu consiga compartilhar isso detalhadamente com todos vocês, mas isso não vai ser hoje. Mas está dizendo que os povos indígenas sabem, eles se lembram, se eles se lembram de quem são e estão fazendo suas cerimônias, então eles sabem o que está por vir. E as suas profecias, que estão todo mundo, são as mesmas profecias que esses seres compartilharam comigo. E essas profecias eram sobre o fato de que a humanidade tinha escolhas a fazer e que nós devemos despertar com o nosso entendimento de quem nós somos e por que estamos aqui. E no final das contas, vocês não precisam saber nada, mesmo que eu estou dizendo para vocês. Vocês precisam saber só uma coisa, e que é ser responsável. Lembrem-se de quem vocês são, através desse despertar, e sejam responsáveis. E as pessoas dizem, tá, como que eu fico responsável? Como eu sou responsável? Não, todo mundo sabe como ser responsável. Você não cria lixo, você não trata mal as pessoas, enfim, é o básico da vida. É o que nós estamos fazendo. Protejam as águas da região de vocês. Se nós não fizermos isso de uma forma coletiva, nós não estaremos aqui. E é por isso que eu estou aqui em cima. Eu não estou aqui por qualquer outro motivo, porque eles me deram uma tarefa com todas essas informações. E tantas coisas, é incrível. Aqui é na África do Sul, onde novamente, cada uma dessas fotos que eu estou compartilhando com vocês é um momento, tem uma história profunda de como eu me reuni a eles, o que me levou lá, o que aconteceu quando eu estava lá e o que aconteceu depois de eu ter saído. Aqui estou eu na África, em Burkina Faso, com os Dogon. E essa história... alguém aqui na plateia sabe quem são os Dogon?
Eles têm uma história muito interessante e eu sugiro que vocês procurem essas tribos diferentes, porque todas estão conectadas ao que nós estamos fazendo nessa sala aqui e compartilhando esses contatos com extraterrestres. Então, quando os grandes antepassados, os alienígenas, interagiram com seres humanos, nós fomos forçados a olhar para nós mesmos. Eu sou forçado a olhar para mim mesma todos os dias, todas as falhas que eu tenho, todas as coisas com as quais eu luto. Quando eu entro numa discussão com alguém, eu tenho que olhar para mim mesmo e dizer: o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? O que eu fiz? Eu tenho que dizer: será que eu estou sendo responsável ou eu estou sendo irresponsável? Eles nos formam a ir muito dentro, profundo dentro da gente. E aí de fora, aí depois isso acaba evoluindo. Os dons da vida evoluem. E manifestam. E viver a vida não tem a ver com criar nada, na verdade. Tem a ver com utilizar os nossos pensamentos e a nossa língua e permitir que a vida simplesmente seja e respeitar e honrar tudo que nós temos. Vocês querem aprender mais sobre quem são vocês? Então, sentem-se calmamente e ouçam, porque é tudo o que vocês precisam fazer. Eu falei com alguém aqui antes sobre sincronicidade e o que é isso. Quando você tem um momento de sincronicidade, o presente mais valioso que você pode se dar é, em vez de falar: ai meu Deus, nossa, que legal, acabou de acontecer isso, ai que legal. É simplesmente parar e prestar atenção. O que você sente? O que você pensa? O que você vê? E aí olha ao redor. Quando você começar a fazer essas coisas e se tornar consciente desses momentos, em vez de ficar falando sobre isso, você fica silenciosa e ouve, você vai evoluir em maneiras que são inimagináveis até para você. Porque esses são os presentes do Criador, ou que eu chamo Deus. Essas são as coisas que a humanidade está aqui para experimentar, para aprender e para crescer. Eu quero dizer que o programa genético que está no planeta é sobre a evolução do corpo humano, ok? O que nós somos, é tudo a mesma coisa. À medida que esses programas genéticos, que algumas pessoas chamam, é um problema, um assunto realmente bem delicado e é outra coisa, mas esses seres e outros têm colocado, têm mexido no DNA. E é por isso que isso tem a ver com famílias, porque eventualmente o que acontece é que eles rastreiam, eles monitoram esse processo de DNA através dessas famílias diferentes. E aí, à medida que fazem isso, eles vão injetar em uma criança, por exemplo, um novo DNA que realmente tem esse dispersar do ser, do self interior, para poder acessar o mundo cósmico. Todos nós estamos conectados. Cada um de nós está aqui com um propósito profundo e grande. Só porque eu estou aqui falando com vocês, só porque eu tive essa oportunidade de compartilhar com vocês, não significa que eu sou mais do que qualquer um de vocês. De repente, vocês vão mudar o mundo. Mas aqui está a chave, outra chave. Uma pessoa tem a habilidade de mudar o mundo. E qualquer um, mesmo nos círculos de UFOs e em qualquer uma das religiões que nós temos no mundo, há sempre um ser único que tem o potencial, ou teve no passado, na sua história, de vir aqui e mudar o mundo. Então, perguntem-se a si mesmos, como nós, como coletivo, podemos mudar o mundo? Em primeiro lugar, a gente olha para nós mesmos. E aí a gente avança, e à medida que nós avançamos, a gente vai olhar de uma maneira mais próxima para todos nós. E a gente vai prestar atenção não com palavras altas, mas com grande humildade e com quietude dentro de nós mesmos para aprender e evoluir, aprender quem somos nós. À medida que avancemos com tudo isso, vamos buscar estruturas para os ambientes, os mundos espirituais, ambientais, sociais e políticos. Essas coisas são vida para nós e nós temos de começar a prestar atenção. Como nós comunicamos uns com os outros, isso também é extremamente importante. E uma das coisas a entender é reconhecer que, de repente, você não pode concordar com o que eu estou dizendo. E eu certamente estou muito bem com isso. Mas eu também
fui julgada e muita gente falou, não, isso é o que você experimentou. Várias pessoas disseram isso. Eu também, peraí, você estava na nave durante 3 horas e teve a sua vida inteira mudada? Você é o que sabe os astrofísicos e os físicos? Não. Então, olha só, com todo respeito a outras pessoas que tentam dizer isso é o que é, isso é o que aconteceu, a gente só pode falar sobre as nossas experiências. E para mim, isso é o que é. Para mim, esse é o plano. Para mim, esse é o trabalho. Tem a ver com prestar atenção nessas coisas e nos envolver. A gente tem uma situação séria no planeta com água. E a gente não tem água no futuro. Se a gente não tiver, a humanidade vai deixar de existir. A pior visão que foi mostrada para mim do futuro, enquanto eu estava naquela nave, o pior cenário realmente, a visão pior que foi mostrada foi a de morte. De maneiras assim que não podem nem ser entendidas para o futuro da humanidade. Eu não quero deixá-los sentindo pesados. Eu quero que vocês entendam, eu quero expressar a vocês que isso é sério. Não estamos aqui para aprender como seres egoístas. Estamos aqui para experimentar como um coletivo e como seres únicos, para permitir que as futuras gerações venham e também tenham essa experiência. Nós ainda temos tempo de mudar esse planeta de volta para o equilíbrio. Então, por favor, não desistam, não percam a esperança, porque nós temos isso. Em 25 anos desses seres virem para mim e falarem comigo através da telepatia que eles fizeram, até hoje, eles nunca, nenhuma única vez, quando eles me falam, isso vai acontecer, isso vai acontecer. E eles nunca, nenhuma vez estiveram errados. Eu já sim estive errada, já me equivoquei. E de repente eles vão dizer, tá, a gente não tem certeza, isso de repente vai acontecer. Não, eles são muito claros comigo. Mas se eles me falaram que alguma coisa vai acontecer, acontece. 25 anos, vocês podem imaginar? Então, por que eu não acreditaria que o futuro desse planeta depende de nós como um coletivo? Para vir, nos reunir e proteger a vida. E você não pode vir para mim dizer o que eu preciso fazer. Você tem que olhar onde você está, você tem que olhar em um ciclo e dizer, ok, isso eu posso fazer. Eu posso ajudar sendo voluntário aqui, ou me envolvendo ali, ou dando uma opinião, ou dando uma informação. Assim é como a gente transforma o mundo. E assim, isso é o que esses seres querem que nós aprendamos. Esse entendimento de entender que nós somos responsáveis, esse despertar de toda a vida tem a ver com permitir que nós honremos, respeitemos e reconheçamos toda a vida, não só nessa vida, mas em todos os mundos que existem, em todos eles. Então, a pergunta é, como você será responsável? Eu deixaria essa pergunta com vocês. Como você vai escolher ser responsável? Como você vai escolher continuar com o seu processo de despertar? E como nós, como coletivo, vamos fazer isso? Esses seres são tão poderosos. Hoje eu estava sentando ali na parte de trás da sala e meu pé está doendo com esse sapato aqui, que vocês não têm ideia. E eu sentei ali na parte de trás da sala e eu estava muito nervosa por estar aqui hoje, porque eu não sentia que eles estavam comigo. E eu pensei, meu Deus, eu me sinto tão sozinha aqui de vocês. Onde vocês estão aqui? Por que eu não senti a presença de vocês? Porque eu não vi vocês. E então, imediatamente eu senti uma coisa passar por mim. E aí eles disseram, nós estamos com você, nós estaremos com você, nós ajudaremos a guiar as suas palavras. E eles estão. Porque quando eu me levantei, eu percebi que toda a dor no meu pé havia sumido. E a dor no meu pescoço, de um acidente de carro que eu tive muitos anos atrás, também sumiu. E 1 hora depois, voltou um pouquinho. Mas a questão é que, o ponto é que eles tiraram a dor para me ajudar e para estar aqui. E eles estão aqui nesta sala agora. O Jeff vai me tirar aqui do palco, mas antes dele fazer isso, eu tenho
que pegar algumas perguntas. E eu sei que antes de alguém pular e fazer as perguntas, eu queria que vocês realmente pensassem. Qual é a pergunta que é importante para nós? Qual é a pergunta que é importante para nós? Alguém tem uma pergunta? De repente a gente precisa de um intérprete. Enquanto a gente está nisso, não sei quem que vai... Alguém, por favor, dá um fone para ela? Ok, beleza. Ele está dizendo que eu acabo de receber uma pergunta sobre as linhas genéticas das pessoas. No início dos tempos, o que aconteceu foi que havia pelo menos 4 ou 5 linhas de códigos genéticos que foram dadas ao planeta. E através dessas linhas genéticas, o que aconteceu foi que se a família tivesse um bebê, eles iam rastrear um, e se a família tivesse um bebê, eles iam rastrear esse também, monitorar, e isso começou a se disseminar pelo mundo. E isso é o que está acontecendo. Isso é o que tem a ver com as mudanças genéticas. Então, à medida que as pessoas continuassem a evoluir nessas famílias, vocês vão perceber que essas famílias têm capacidades mediúnicas e capacidades mais altas, eles têm todos esses dons incríveis que eles têm, sobre o que nós chamamos de dons, porque eles foram continuamente codificados geneticamente. Não tem nada a temer nisso, não desses seres, pelo menos. Alguém tem alguma pergunta? O senhor aqui, se você quiser se levantar. Ok. Você mencionou Okay, you mentioned que você... Ok. Você mencionou que você esteve astralmente na base de Dulce, em Nevada, e que lá você viu ou presenciou experiências horríveis sendo conduzidas por alienígenas e humanos que te assustaram muito. A minha pergunta é: que tipo de controle ou que tipo de influência esses seres de luz a que você se refere mantêm sobre essas outras espécies que são tão perigosas? Essa é uma pergunta muito boa. Eles não podem controlar tudo no universo, e o que acontece é que a gente tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio também está presente nesses extraterrestres em outras formas de vida. Tudo que eles podem fazer é fazer o que lhes foi dado, a tarefa que eles têm de fazer. Então, a tarefa deles é tentar cuidar da humanidade e entender. E quando se faz isso, um dia eles me falaram, tipo em 1990, alguma coisa assim, eles disseram: a gente controla os sonhos, a gente cria isso durante a hora dos sonhos. E eu disse: como é que vocês fazem isso? Observe, a gente vai enviar um sonho para toda pessoa ao redor de vocês, sobre a sua mãe, sobre a mãe. Então, todos vão contar para vocês que sonharam com as mãos. E no dia seguinte, eu disse: quando que isso vai acontecer? Amanhã. Pergunta para qualquer um. E toda pessoa que eu perguntei: tá, você sonhou com alguma coisa? Ah, sim, eu sonhei com a minha mãe. E eu perguntei, tipo, para 25 pessoas, até estranhas. Oh, você sonhou com alguma coisa? Sim, sim, eu sonhei com a minha mãe ontem, estranho. Então, eles são parte da nossa existência, mas eles não nos controlam. Então, eles estão dando sementes e olhando também as informações e conhecimentos conosco, pouco a pouco. Boa noite. Good evening. Parabéns a todos. Congratulations to you all. Parabéns a Congratulations to Madame. E desnecessário é agradecer a todas as pessoas e todos os seres das multidimensionalidades, das multitemporalidades. Obrigado. É um prazer estar com vocês.
mais e depois a gente vai ter que encerrar. Miriam. Yes. Miriam. Miriam, Now, actually, are you having na verdade, eu vou ter contato com face a face, pessoalmente. Perdão, você vai ter que começar novamente porque eu estava ouvindo a tradução. Você está falando inglês? Você agora, de fato, está tendo contato com eles pessoalmente, cara a cara? Ou somente através da telepatia? Como você está com eles? Eu tenho contato com eles através da telepatia ainda, eu vejo meus sonhos, minhas visões, eles aparecem comigo, eles falam comigo de maneiras muito diferentes. Toda vez que eles vêm e falam comigo, tudo que eles me falaram durante essa época, normalmente é absoluto. E isso vai até, você vai receber uma ligação de uma pessoa tal amanhã, e você não falou com essa pessoa durante um ano, e essa pessoa vai te ligar amanhã por alguma razão. Então, isso não é algo que é abstrato. Se eu os vi cara a cara, não. E eu quero? Não sei. Porque isso vai mudar a minha vida novamente. Então, essa é uma pergunta muito grande, mas eles são muito reais e não significa, não interessa se eles estão nos sonhos ou visões ou se vocês virem em pessoa. O que é importante é o que eles estão nos dando como o presente de tudo. Então, gostaria de trazer esse homem aqui e dar um outro abraço nele. E eu estarei lá fora para responder mais perguntas de qualquer um. Agradeço muito a vocês por terem estado aqui e os outros apresentadores também, e foi uma honra estar aqui.